Tudo bem? Eu estava pensando aqui sobre algumas coisas. Eu vi a chuva passando e aquelas nuvens e tal, né? E parecia que ia cair o mundo, né? Depois tudo fica calmo, os passarinhos voltam a cantar e fica tudo tranquilo, né? E pensando em como são as fases da nossa vida, né? Eu tô passando por uma outra fase, o Arthur tá passando por uma outra fase, né? O Arthur é meu filho autista e ele tá passando por uma fase de muitas mudanças, né? Então acontecem algumas coisas assim que deixam a gente às vezes em choque e tudo mais. Mas observando ele, quando passa tudo isso, quando ele fica normal, e me lembrando de como eu era quando era criança, sempre brincando, alegre, sempre querendo escorregar no morro. Era muito bom fazer coisas normais de criança, né? E quando vejo que, quando passa essa crise, né, essa vontade que ele tem de fugir e tudo mais, e ele começa, falei que nem meu pai, mas e E quando passa isso, ele volta ao normal, né? Parece que veio uma tempestade assim que ia levar o mundo e depois fica tudo normal, né? E a nossa fortaleza emocional, ela tem que ser baseada nisso, né? De que a gente saiba que aquilo vai passar ou a gente já se prepare antes, né? E eu percebi que a gente nunca está realmente preparado por uma grande tempestade, né? A gente pode fazer o que acha que pode ajudar, mas na hora que a gente está passando é que a gente percebe, né? Mas com certeza se preparar e ter alguma estabilidade antes, né? Trazer alguma força antes vai fazer diferença. A força que a gente busca, ela tá no momento em que a gente estava melhor, né? No meu caso, eu sempre pensei que eu teria que manter aquela criança que eu era quando eu era ingênua, brincava e aquela que tinha boa vontade para ajudar, aquela que tinha muito sorriso e que queria sempre achar o melhor nas situações. É essa criança que a gente tem que resgatar, essa centelha, né? Porque quando a gente veio para cá, a gente veio cheio de expectativa para ajudar, para fazer muitas coisas, né? Eu tenho aprendido muitas coisas em Dáquila sobre essa chegada, e essa chegada significava muito para todos nós, né? Significava um recomeço, o acertar, né, trazer as experiências que a gente trouxe em outras vidas para poder ajudar as pessoas, né, não fazer, vamos dizer, aquela caridade, né, que a gente ouve falar, né, que a pessoa dá alguma coisa para uma pessoa que está precisando num dia e não sabe que no outro dia ela vai precisar, né? E não aquilo. É fazer acender nas pessoas a centelha divina delas, né? Quando nós somos crianças, nós estamos cheios dessa centelha, cheio de graça, né? Cheio de vontade, de desejo e uma chama enorme, né? Como uma fogueira enorme, né? A gente veio já com aquela coisa enorme acesa na nossa vida, no nosso coração, e aí a gente vai se acostumando com a pressão, né? Com a densidade desse mundo e aquilo vai murchando. E a nossa missão, eu acho, nosso compromisso como pessoas que estão despertando, despertar mesmo no sentido de acender, no sentido de trazer de volta aquela chama de quando éramos crianças, né? E trazer de volta aquela ingenuidade, de acreditar que tudo vai dar certo, né? Temos muitas emoções para viver aqui nessa terra, nesse holograma, nessa dimensão. E essas emoções todas, elas às vezes nos confundem ou nos deixam presas, né? Às vezes muita tristeza, muitas emoções físicas, né? Que nada disso é ruim, mas nós temos que ser medidos em tudo isso para manter a nossa chama, né? Ter equilíbrio, né? Eu estou aprendendo muita coisa e eu acho que todos nós podemos aprender. E principalmente fazer aquela criança que nós éramos voltar. Ela tem que voltar. É ela que vai acender essa chama dentro de nós e vai contagiar as outras pessoas. Aquele riso que contagia, aquela alegria, aquela vontade de fazer as coisas que você fala, nossa, é coisa de criança mesmo, né? Não está entendendo. Mas nós entendíamos bem quando nós chegamos. Nós sabíamos sim. Essa intuição, essa vontade que a gente tem que seguir. Essa minha vontade, né? De continuar seguindo isso.
não sou perfeita, muitas vezes, né? Acontecem coisas assim que abalam a gente e a gente parece que não vai conseguir voltar. Mas eu acho que a gente consegue sempre. A gente tem uma base, aquela pessoa que a gente veio para ser.